atenção para você que quer aprender inglês para viajar. No dia 10 de maio, guarda essa data, dia 10 de maio, eu vou abrir as inscrições para o meu curso Inglês para Viagem. Será a primeira turma de 2023 do meu curso Inglês para Viagem. É um curso que nós trabalhamos todos os principais ambientes que você vai enfrentar na prática lá no exterior. Ambientes como aeroporto, hotel, restaurante, loja, conhecendo nativos, pontos turísticos e muito mais. Você que está nessa jornada de aprender inglês com o intuito de fazer intercâmbio, morar fora, ou talvez você já mora fora e quer dominar a compreensão e a comunicação nesses principais ambientes que eu falei aqui, você precisa conhecer a jornada do inglês para viagem. Este curso eu abrirei as inscrições no dia 10 de maio. E para você que tem interesse em já garantir a sua vaga, deixar o seu nome reservado, ou de repente você quer apenas conhecer essa jornada, vem aqui no link na descrição desse vídeo, teachermurilo.com/inglês para viagem. Clique lá e cai para dentro do nosso grupo do WhatsApp, onde nós vamos explicar absolutamente tudo sobre este curso. Eu tenho certeza que vai te ajudar muito a você destravar o seu inglês e aprender a falar com segurança, compreender com naturalidade. Então clique no link aqui na descrição desse vídeo ou no comentário fixado logo abaixo. Já garante a sua vaga, já deixe seu nome reservado e você será muito bem-vindo, muito bem-vinda nessa jornada do inglês para viagem. Conte comigo nessa jornada, estamos together. Hello, my friends! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula com filmes. E hoje nós vamos estudar inglês com o filme Vingadores Ultimato. No inglês, originalmente, esse filme é chamado de Avengers Endgame, que significa Vingadores, o jogo final, a jogada final. Enfim, gostaria que você deixasse o seu like aqui e bora para mais uma aula. Para começarmos essa aula, vamos iniciar assistindo essa cena. Gente, que cena que é essa? Olha, vou mostrar pra vocês aqui um spoiler dessa cena. Essa cena, o vilão Thanos, esse cara aí, ó, ele está aguardando os três principais heróis, que é o Homem de Ferro, o Capitão América, o Thor. Ele está aguardando pra enfrentar eles e, enfim, né, ia dar um pau neles três ali naquele momento. O que acontece aqui é uma conversa de Thanos com eles. Thanos falando sobre o seu plano, sobre como que ele achou que as coisas aconteceriam, como ele achou que as coisas fossem funcionar, e agora ele descobriu que ele estava errado e que o plano seria diferente. Enfim, vamos fazer o seguinte, vamos começar assistindo essa cena sem legenda alguma. Comente aí de 0 a 10 o quanto que você consegue entender dessa cena. Vamos lá, sem legendas, hein? You could not live with your own failure. Where did that bring you? Back to me. I thought by eliminating half of life, the other half would thrive. But you've shown me that's impossible. And as long as there are those that remember what was, there will always be those that are unable to accept what can be. They will resist. É isso aí. Vamos assistir mais uma vez sem legendas? Eu gostaria que você prestasse atenção, palavra por palavra. Se agora pela segunda vez fica um pouco mais fácil a compreensão. Vamos lá. Mais uma vez sem legendas. You could not live with your own failure. Where did that bring you? Back to me. I thought by eliminating half of life, the other half would thrive. But you've shown me that's impossible. And as long as there are those that remember what was,
there will always be those that are unable to accept what can be. They will resist. Agora vamos assistir esta mesma cena, só que com legendas em inglês. Confira se agora fica mais clara a compreensão. Vamos lá. You could not live with your own failure. Where did that bring you? Back to me. I thought by eliminating half of life, the other half would thrive. But you've shown me that's impossible. And as long as there are those that remember what was, there will always be those that are unable to accept what can be. They will resist. Vamos lá. Agora nós vamos fazer o seguinte aqui. Nós vamos analisar frase por frase, palavra por palavra desta cena completa. Comente aqui, deixe seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o botão aqui de notificações para você receber as notificações quando sair aula nova. Lembrando que todos os dias tem aula nova aqui no canal. E tem dias que nós fazemos ainda 2 aulas, uma no horário do almoço e outra no período noturno. Então, você que quer avançar no inglês, imergir cada vez mais na língua, esteja conectado aqui comigo. Estamos together nessa jornada. Vamos lá. You could not live with your own failure. Vamos começar com essa frase aqui. O vilão Thanos diz o seguinte: You could not live. Significa vocês, ele está se referindo a vocês, plural, né? Se referindo a eles 3 e não só eles 3, mas todos os heróis que estavam ali, entre aspas, derrotados. Preste atenção. You pode significar você, como pode significar vocês. A única diferença, o que vai diferenciar entre um e outro é o quê? O contexto. Para quem que ele está falando, com quem que ele está falando, é simples. Então, essa frase, you could not live, pode ser traduzido para você ou vocês não poderiam, não podiam ou não conseguiram viver. You could not live. Você pode até traduzir também para vocês não conseguem viver. You could not live. Você pode adaptar para o passado, vocês não conseguiram viver, que é o que eu faria, vocês não conseguiram viver. With your own failure. Significa com a sua própria falha. Você pode traduzir isso também para o plural, ficando com a falha de vocês, com a própria falha de vocês. Com suas próprias falhas. Enfim, preste atenção, porque ali a última palavra, esta cena dessa frase aqui, é a palavra failure. Failure. Por mais que se escreva failure, você vai falar failure. Failure. Preste atenção agora na pronúncia. Ele está dizendo o seguinte: vocês não conseguem viver com a sua própria falha. You cannot live with your own failure. You could not live with your own failure. You could not live with your own failure. You could not live with your own failure. Where did that bring you? E aí ele faz essa pergunta no passado simples. Como é que a gente sabe que está no passado? Por conta do auxiliar did. Ele está perguntando, where did that bring you? Where, onde, did. Só está ali para indicar que é uma pergunta que está no passado, não tem tradução, tá? Preste atenção, auxiliar, do, did, does. Em pergunta como auxiliar, eles não têm tradução. Então, where did that, esse that significa isso, se referindo a tudo que eles fizeram, viajaram no tempo, voltaram, deu tudo errado aparentemente. Where did that bring you? Ele está perguntando onde isso trouxe vocês. Onde isso trouxe vocês? Bring é o verbo trazer. O verbo trazer está como trouxe por conta do did que está ali antes do that.
Então, o did vai mandar no verbo da frase. É para isso que serve um auxiliar. Mandar no tempo verbal da sua pergunta. Então, nós temos aqui onde isso trouxe vocês. Where did that bring you? Preste atenção na pronúncia dela. Where did that bring you? Where did that... Ele vai juntar. Did that bring you? Where did that bring you? Where did that bring you? Back to me. E ele fala sem preocupação alguma. Ele até baixa a cabeça, dá aquela fala, né? Mostrando mostrando a sua autoridade, né? Ele fala back to me, de volta a mim. Back to me, de volta a mim. I thought by eliminating half of life. E aí ele diz o seguinte: I thought by... Vamos pegar essa frase inteira. I thought by eliminating half of life. Preste muita atenção. Quando ele fala I thought, é o passado do verbo pensar, think. Quando você fala I think, eu penso. I thought, eu pensei, ou eu achei. Então, I thought, eu pensei. E aí ele usa a preposição by para explicar ele pensou como, ele pensou o quê. E aí ele cita o que ele pensou. By eliminating half of life, que eliminando metade da vida, eliminando, half, metade, of life, da vida. Então preste atenção. I thought by, eu pensei, by eliminating, que eliminando, half of life, metade da vida. E aí vem isso aqui, ó. Life. The other half would thrive. The other half would thrive. A outra metade, the other half would thrive. Significa prosperaria. Quando você usa would, o modal verb would, você faz com que o próximo verbo no português termine com ia. Então, thrive, que é o verbo prosperar, fica prosperaria. Então, a outra metade prosperaria. I thought by eliminating half of life, the other half would thrive. But you've shown me. E aí ele fala essa frase aqui, ó. But you've shown me. Ele tá dizendo, mas vocês me mostraram. Não só me mostraram, mas como tem me mostrado. Por essa razão que tá ali, you've. Uma abreviação de you have. Present perfect. O verbo mostrar está ali na terceira forma, mostrado. Então você poderia talvez até adaptar para, mas vocês têm me mostrado. But you've shown me. Mas o sentido é o quê? Vocês me mostraram e ainda estão me mostrando. But you've shown me. That's impossible. That's impossible. Você pode traduzir para isso é impossível. That's impossible. Você pode até adaptar ali, conectando com a frase anterior, mas vocês me mostraram que é impossível. That's impossible. Vamos fazer o seguinte, vamos recapitular aqui as frases que nós já analisamos desde o início dessa cena. Preste muita atenção. You could not live with your own failure. You could not live with your own failure. Vocês não conseguiram viver com a sua própria falha. Where did that bring you? Where did that bring you? Onde isso trouxe vocês? Back to me. Back to me. De volta a mim. I thought by eliminating half of life. I thought by eliminating half of life. Eu pensei que eliminando metade da vida, The other half would thrive. the other half would thrive. A outra metade prosperaria. But you've shown me. But you've shown me. Mas vocês me mostraram That's impossible. que é impossível. That's impossible. And as long as there are those that remember what was, Preste atenção nessa frase aqui, ó.
Ele está dizendo and as long as. Para começar, and significa e, beleza, até aqui. As long as, você pode traduzir para várias formas, tá? Desde que, enquanto, tão longo quanto, contanto que, tudo depende do contexto. Nessa frase, as long as significa enquanto. Então, and as long as e enquanto. E aí ele cita aqui there are, que é o haver do inglês, né? Então, there are, você pode adaptar aqui para enquanto houver. Então, preste atenção. And as long as there are, e enquanto houver, e aí temos a frase seguinte aqui, ó. Those that remember what was. Repete comigo aí. Those that remember what was. O que essa frase significa? Those significa aqueles, aquelas. Você vai traduzir para aqueles, né? Envolvendo todo mundo. That remember. E aqui esse that não significa isso, aquele, aquela, não. Aqui significa que. Those that remember. Aqueles que lembram. É isso. Those that remember. Aqueles que lembram. Beleza. What was. O que era. Você pode adaptar no português para ficar melhor? Como era, tá? Ficar muito melhor. E enquanto houver aqueles que lembram como era, o que era fica muito estranho mesmo. Então a gente vai adaptar para o que era. Ou você pode até adaptar para lembram do que foi. Enquanto houver aqueles que se lembram como foi, como eram as coisas antes, né? Antes do estalo dele apagar metade da humanidade. There will always be those that are unable to accept what can be. E aí ele fala o seguinte: there will always be. Eu quero aqui fazer uma explicação breve para você. Quando a gente fala ali, ó, there are, nós falamos aqui agora há pouco nessa frase anterior, significa a. É o a de haver no plural, certo? E aqui nessa frase, preste muita atenção, porque aqui é um pouco parecido. Nós temos aqui a estrutura do there will be, que é literalmente o futuro do there are. Então, se there are é a, é o haver no presente, there will be é o futuro disso. Então, é como se fosse haverá. Só que não é apenas haverá, temos o always ali no meio, ó. There will always be. Preste atenção nessas 4 primeiras palavras dessa cena, dessa frase aqui, ó. There will always be. Você vai traduzir para haverá sempre. There will always be. E aí ele cita o seguinte: those that, aqueles que, mais uma vez, essas 2 palavras significam as mesmas coisas. Those that, aqueles que, are, são, unable. Você pode falar unable, se você for pronunciar junto, ou você pode falar unable, do jeito que ele fala, unable. Eu acho interessante o jeito que ele fala, que é unable. Preste atenção, a palavra able, se você tirar o UN da palavra e falar só able, significa capaz. Quando você coloca esse un na frente, você inverte ela. Então, ela se torna incapaz. Então, o que ele está dizendo? Haverá sempre aqueles que são incapazes. Se referindo aos heróis aí, ó. To accept, de aceitar, what can be. O que pode ser. What can be. E aí temos a última frase da cena. They will resist. They will resist. Eles vão resistir. Eles resistirão. Como nós sempre falamos aqui, will tem a função de elevar o próximo verbo para o future, para o futuro. Então essa frase significa eles vão resistir. Vamos fazer o seguinte aqui, vamos recapitular essa cena inteira, frase por frase, tradução e a pronúncia. Eu gostaria que você voltasse essa aula quantas vezes forem necessárias, tá? Não pense que passando uma vez isso tudo vai ficar na sua mente milagrosamente, porque não existe fórmula mágica, não existe fórmula secreta, atalho para você aprender inglês. Você precisa se acostumar com essas palavras
com as traduções delas, com o modo associativo de você traduzir cada uma e a pronúncia. Se você não entender a pronúncia, você nunca vai entender uma cena como esta. Então, desenvolva sua pronúncia. E você não desenvolve sua pronúncia só ouvindo, você desenvolve ela falando. Vamos lá, frase por frase. You could not live with your own failure. You could not live with your own failure. Vocês não conseguiram viver com a sua própria falha. Where did that bring you? Where did that bring you? Onde isso trouxe vocês? Back to me. Back to me. De volta a mim. I thought by eliminating half of life. I thought by eliminating half of life. Eu pensei que eliminando metade da vida, The other half would thrive. the other half would thrive. A outra metade prosperaria. But you've shown me But you've shown me. Mas vocês me mostraram. that's impossible. That's impossible. Que isso é impossível. And as long as there are those that remember what was, And as long as there are those that remember what was, e enquanto houver aqueles que se lembram do que era, there will always be those that are unable to accept what can be. haverá sempre aqueles que são incapazes de aceitar o que pode ser. They will resist. Eles resistirão. E assim, finalizamos mais uma análise. Agora, o momento mais importante da aula, vamos testar o seu inglês assistindo essa cena sem legenda alguma. Confira aí se você consegue entender absolutamente tudo o que eles estão dizendo. Não apenas entender, mas identificar os sons de cada palavra. Vamos lá. You could not live with your own failure. Where did that bring you? Back to me. I thought by eliminating half of life, the other half would thrive. But you've shown me that's impossible. And as long as there are those that remember what was, there will always be those that are unable to accept what can be. They will resist. The other half would thrive. É isso aí, meus amigos. Comente aí, deixe seu like, me diga o que você achou dessa aula, dessa análise. Nós faremos muito mais análises ainda desse filme. Muita gente pediu para analisar algumas cenas específicas desse filme. Tem muitas cenas ainda para nós analisarmos. Agora eu tenho um recado aqui muito importante. Não sai daí, preste atenção. E atenção para você que quer aprender inglês para viajar. No dia 10 de maio, guarda essa data, dia 10 de maio, eu vou abrir as inscrições para o meu curso Inglês para Viagem. Será a primeira turma de 2023 do meu curso Inglês para Viagem. É um curso que nós trabalhamos todos os principais ambientes que você vai enfrentar na prática lá no exterior. Ambientes como aeroporto, hotel, restaurante, loja, conhecendo nativos, pontos turísticos e muito mais. Você que está nessa jornada de aprender inglês com o intuito de fazer intercâmbio, morar fora, ou talvez você já mora fora e quer dominar a compreensão e a comunicação nesses principais ambientes que eu falei aqui, você precisa conhecer a jornada do inglês para viagem. Este curso eu abrirei as inscrições no dia 10 de maio. E para você que tem interesse em já garantir a sua vaga, deixar o seu nome reservado, ou de repente você quer apenas conhecer essa jornada, vem aqui no link na descrição desse vídeo, teachermurilo.com/inglês para viagem.
clique lá e cai para dentro do nosso grupo do WhatsApp, onde nós vamos explicar absolutamente tudo sobre este curso. Eu tenho certeza que vai te ajudar muito a você destravar o seu inglês e aprender a falar com segurança, compreender com naturalidade. Então clique no link aqui na descrição desse vídeo ou no comentário fixado logo abaixo. Já garante a sua vaga, já deixe seu nome reservado e você será muito bem-vindo, muito bem-vinda nessa jornada do inglês para viagem. Conte comigo nessa jornada, estamos together.